mais uma técnica de imersão para a gente, né, partir para os finalmente. Mostre, não conte. Primeiro porque eu coloquei essa imagem aí, tá? Para quem não sabe, isso é a imagem de um filme chamado O Farol. E ele é um filme que as pessoas gostam, mas não gostam. As pessoas têm medo, mas não têm medo. Por quê? Porque ele não te explica, cara. Ele te mostra. Ele não te conta. Ele te mostra. Ele não fala, ó, aconteceu com a... Não. Você vê a coisa. Se você está desatento, passou. Lógico, não faça isso no RPG. Mas ele cria elementos que, para você entender e seguir o que está acontecendo ali, você precisa ver, você precisa saber. Não é igual agora as séries da Netflix, que eles falam, a pessoa tá andando no corredor e tem um outro lado e fala assim, toda vez que a gente anda nesse corredor é por uma coisa importante. Sabe, a coisa tá nesse nível. São os desenhos novos do Pica-Pau, né? Os desenhos novos, assim, dos últimos 15 anos. Que ele fala o que ele está falando, o que ele está fazendo. Não é isso, cara. Não mostra, fala assim, o fulano ali, ele tá olhando nervoso pro outro. O outro é o irmão dele. E, para o jeito, eles estão brigando. Por causa de alguma coisa da casa dele. Cara, demonstra um pouquinho dessa briga. Você chegaram lá, tem dois caras conversando. Parece que um tá com raiva do outro. O outro fez alguma coisa que ele não gostou. Estão falando alto, mas não dá pra entender. Se você continuar andando, o som da conversa deles vai ficar mais audível, vai ficar maior pra vocês. Vocês vão continuar andando? Porque é no caminho que vocês estão indo mesmo. Não, estamos indo. Então vocês vão escutar de relance, vão prestar atenção. Não, vão dar uma prestada de atenção. Bom, beleza. Quando vocês estão passando por ele, vocês escutam que um deles está falando assim, pois é, cara, minha mãe falou que era para você não fazer isso. Agora vai ser igual quando a gente era pequeno. Eu vou ter que ficar consertando as suas merdas. Você faz a merda, eu vou ter que consertar suas merdas. Você não falou que eles são irmãos. Você não falou que um fez isso, aquilo. Você sabe que os dois são irmãos porque ele fala da mãe. Você sabe que um fez merda porque isso foi mostrado. Você não precisa ficar indiretamente. Você fez com que o jogador fizesse o personagem dele participar da ação, ir até lá, vivenciar a trajetória, escutar os dois falando. Então você pode até terminar assim, quando você estava passando, o que estava dando a bronca ficou calado por um tempo e deu uma olhada para vocês, porque ele percebeu que vocês estavam prestando atenção neles. Quando vocês passam por eles, eles se recuam um pouquinho, vão mais pro canto da parede e continua a discussão, só que num tom mais baixo. E da próxima vez que você fizer isso, você vai ver que eu não vou te salvar a pele mais. E aí a voz do cara vai baixando e vocês já vão deixando de escutar o que está acontecendo. Isso, uma pequena narrativa, coloca elementos que puxam a curiosidade, dão imersão por participação, provocam uma ação ativa que na verdade não é ativa. Você quis que eles escutassem. Por algum motivo você colocou esses dois personagens ali. Mas você perguntando para eles, vocês vão prestar atenção ou não? Vocês vão direcionar os seus olhos para lá, vão ficar olhando? O jogador pode falar, não, a gente só vai passar de relance. Mas você vai falar assim mesmo. Porque por mais que eles não prestem atenção, eles vão ouvir. Então os jogadores, por mais que eles não estejam realmente ativos, o lance que você faz na narrativa de provocar a ação deles, a resposta deles, vocês vão lá, vão ouvir ou vão passar direto? Eles já estão passando. De qualquer maneira eles vão passar. Mas obrigá-los a responder já cria a conexão do jogador com o personagem, do personagem com a ação. E isso você vai conduzindo a história. E você não precisa fazer, logicamente, o uso da mesma estratégia o tempo inteiro, porque, cara, tem 1 bilhão de estratégias que você pode usar, e existe 1 bilhão de coisas que você pode puxar e fazer. Eu até anotei aqui que é para não esquecer, que são algumas técnicas. Essa que eu falei é uma espécie de interação induzida. Essa é uma interação induzida. Querendo ou não, eles estão passando por ali, eles vão presenciar. Você aproveita
para vincular uma ação inerte, que é a ação de cenário, a ação dos personagens que estão lá, NPCs, com uma ação, entre aspas, ativa do jogador. Ou seja, é o chamado para a ação. Você vai prestar atenção ou vai simplesmente passar? Porque ele está agindo, você só quer saber como eles vão agir. Essa é uma delas. Existe aquela que você usa, que a gente já falou aqui, a arma de Chekhov, por exemplo. Você coloca elementos na história que serão úteis em algum momento. Para quem não sabe, a arma de Chekhov é um conceito do teatro, onde um dramaturgo, que chamava-se Chekhov, mandava cartas explicando os seus procedimentos. É como se ele estivesse ensinando a ser um escritor, diretor de teatro para alguém que eu não sei quem era, que recebia as cartas dele. E numa dessas ele fala o seguinte: quando você vai montar um cenário de teatro, você precisa colocar ali o mínimo possível. O mínimo possível. A cena tem que ser montada com o que ela é necessário para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então você não coloque nada a mais, porque qualquer coisa a mais vai tirar a atenção do espectador ao que você está contando. Então, se você monta uma sala onde duas pessoas estão conversando e tem cadeiras, uma lareira e uma arma pendurada no topo da lareira, essa arma tem que ter um uso para a história, senão ela não deve ser colocada lá. Entendeu? Por quê? Porque os jogadores vão se preocupar com o que está sendo mostrado. Eles vão se preocupar com aquilo que você está narrando. E se você narra coisas que estão na história, que não fazem parte da história, você vai tirar o vínculo e vai romper a atenção do personagem do jogador. Porque ele não vai mais, se isso não tem valor, para que eu estou prestando atenção nisso que ele está contando? Tá? E é ruim, porque se você faz isso uma vez, duas, três, ele acostuma, cara, pode esquecer. É igual, acho que filme que é, que eu não lembro o que era. Era uma mulher que estava na cozinha, um invasor chegava e ia pegar ela pra capturar, pra sequestrar, eu não lembro bem o que era. Só que era o seguinte, ela estava na cozinha fazendo as coisas dela, jantar, alguma coisa assim. E toda hora mostrava ela, lavando a vasilha, e mostrava ali o faqueiro com uma faca grande que estava colocada no faqueiro. E aí ela estava do lado do faqueiro. Aí ela fazia não sei o que, ela guardava o negócio, mexia não sei o que, botava uma faca no faqueiro do lado da facona grande que está no faqueiro do lado dela lavando vasilha. Aí ela fazia não sei o que, mostrava o faqueiro, mostrava a facona do lado dela, do lado da pia, onde ela estava lavando vasilha na cozinha. E aí o cara invade a casa, começa a ir atrás dela. O que você vai imaginar? Que ela vai no faqueiro pegar a faca para se defender. E ela não faz isso. Então o cara gasta um tempo grande descrevendo a faca para que a faca não tenha função narrativa. Se ela é um jogador, ok, cara. O jogador não quis usar a faca. Agora, se você está contando a história e não coloca a faca ali, você corre o risco do personagem perguntar: tem alguma coisa que eu possa me defender? Já mostra. Por quê? Porque ele sabe o que está ali. Ele sabe o que está na disposição dele. E aí ele pode usar. Além disso, o que você pode fazer? Foreshadowing, você pode usar. Foreshadowing é outra estratégia que você pode aplicar, que é meio que antecipar coisas futuras. Como é que funciona isso? Você tá vendo um duelo, o cara chega na cidade com o grupo dele. Vamos pegar aqui um serviço, a gente foi chamado para fazer alguma coisa e tudo mais e tal. E aí, por um desentendimento qualquer que ele teve com um cara, ele sabe que tem um cara que não gosta dele. Tá? Tem um cara que não vai com a cara dele, eles disputaram alguma coisa, o grupo não gosta do outro grupo e tal. E eles chegam na cidade, vão resolver as tretas, estão passando e tá tendo um duelo. Tá tendo um duelo na praça lá, aqueles duelos que um desafia o outro, e eles vão lá assistir e você narra para eles o duelo. Quais são as regras? Como funciona? Por que ninguém da segurança da cidade está atrapalhando? Ele é um duelo justo? Ele é permitido? E você narra aquela cena todinha. Lá na frente, você pode fazer com que esse seja o resultado que vai resolver as tretas dele com esse outro grupo. Um duelo. E aí você faz o foreshadowing, você aplicou uma coisa aqui atrás que você vai recorrer ali na frente. MacGuffin também é uma coisa legal.
MacGuffin, o Marcelo que já falou dessa, ele gosta. O MacGuffin é quando você coloca uma coisa na história que ela é secundária. Mas a parte da história começa a circular em volta daquele objeto, daquela coisa que você colocou. Então você atribui para aquela coisa uma profundidade. Pulp Fiction é aquela maleta que eles têm que recorrer, que eles têm que buscar, que eles têm que puxar de volta. No Senhor dos Anéis é o anel. O anel é o MacGuffin, tudo gira em torno do anel. Então isso também gera imersão, porque você passa a pensar na história relacionando o objeto. Outra coisa que tem, eu não lembro o nome. É quando você coloca... acho que é setup playoff. Setup, playoff, um troço assim. Payoff. Que é quando você... Lá na frente você coloca assim. Lá na história você coloca assim. Eles chegam naquela cidade, eles viram o duelo. Aí o cara, eles estão meio que sem saber o que fazer, eles estão matando tempo e procurando alguma coisa. Aí o bardo vai procurar uma taverna para ficar, o guerreiro vai procurar um serviço para ganhar uma grana, o ladino vai procurar alguma coisa que ele possa ganhar dinheiro, e é uma cidade litorânea, ele encontra os caras lá do cais. E nesse contexto, ele aprende a fazer alguns nós de marinheiro ali. Eles conseguem ter alguém que ensina para eles alguma coisa. Lá na frente, dá importância a essas pequenas ações que eles aprenderam. Eu vou conversar com a mulher da floricultura ali porque eu gosto de flores. Lá na frente, eles vão precisar de um remédio que é feito com uma determinada flor. Para que eles voltem a falar com essa mulher, para que eles voltem a recuperar o cenário, porque eles vão acabar imergindo na história, porque eles têm que participar da história que você está colocando para eles. Então, assim, acho que eu fiz uma reunião aqui de técnicas, deve ter ficado até chato, mas que são coisas que podem ajudar você a mostrar as coisas, ao invés de falar, não, é que o cara ali tá nervoso porque ele é irmão dele, não, agora você vai precisar de fazer um remédio, aí você vai ter que procurar uma floricultura para achar essa flor, ou vai ter que ir no mato, entendeu? Essa maneira de contar fica muito instrutiva, né? Tipo tutorial de jogo, assim, que vai falando o beabá do que você tem que fazer. Mas essa interação entre NPCs, às vezes também ela é muito interessante quando você precisa passar uma pista pro time, e aí essa pista ela é adquirida através de ouvir essa conversa. Muito similar ao que eu estava falando sobre flashback também, né? Alguém descobriu a senha de uma porta porque ouviu uma conversa paralela, assim. Então, ela pode ser interessante nesse sentido, mas aí também você tem que conhecer seu grupo. Tem muito grupo que, como você estava comentando, de as pessoas vão perdendo interesse, mas tem muito grupo que não liga muito para tipo de interação, assim, não quer saber o que os NPCs estão falando, sentindo ou pensando. E aí você pode também cortar essa descrição, em vez de você fazer toda. Recentemente eu vi um cara reclamando que ele não gostava de interagir com ele mesmo, que às vezes ele tem que fazer uma conversa entre dois NPCs, e aí ele ficaria tipo, pô, como é que eu vou ficar falando comigo mesmo, assim, um monte de NPC falando durante algum tempo? E aí o pessoal falou assim, você pode simplesmente, ao invés de ficar falando por si mesmo, só explicar depois para os jogadores qual foi o conteúdo daquela conversa. Tipo assim, eles falaram sobre tal coisa, e passa adiante. Porque você não precisa também, às vezes, ficar nesse desgaste de conversar consigo mesmo. Às vezes pode ser chato para os jogadores, porque eles estão ali tipo, assistindo dois NPC conversar. Às vezes ele não tem agência, não tem como tomar nenhuma atitude para fazer alguma coisa. E você corta já essa parte que seria desgastante e já parte logo para o resultado. Então, tipo, o que eles falaram foi isso, isso e isso. E aí agora vocês decidem o que fazer com essa informação. Eu não vou avançar muito nas ferramentas em si, porque o Vermelho falou bastante, falou acho mais do que é suficiente nesse sentido. Mas todas essas ferramentas, elas são muito úteis para essa conexão dos personagens. E eu acho, e aí assim, eu sempre falo da arma de Chekhov, mas eu sempre acho que muitas dessas coisas você também pode usar, se você quiser, se você estiver confortável, para dar o migué, para dar o tumé na galera. Então, eu gosto muito também, às vezes, de você deixar claro que existe aquele elemento e tal, e, pô, claramente, você fala várias vezes sobre o quadro que mostra o cara, não sei o que, aí os caras acham o fantasma e falam, puta, então é isso, é só queimar o quadro. E, tipo, não tem nada a ver com a paçoca. Só porque o quadro realmente era muito grande e ficava num
no hall da sala. E aí a informação que eles precisavam tá em outro ponto. Tá em outra coisa que você falou. Entende? Então, assim, às vezes é legal você também usar esses elementos, mas você usar esses elementos para ajudar a compor o cenário, sem que isso seja necessariamente uma diretiva. Entendeu? Então, assim, aquilo que o Vermelho falou, a arma de Chekhov, o Chekhov fala, a arma tem que disparar em algum momento. Eu até acho que a arma não precisa disparar em algum momento. Mas a arma tem que ter alguma relevância. Você vai botar uma arma, ou das duas, uma você tá usando ela para descrever, para falar que um dos personagens é um caçador, ou você tá usando, entendeu? Tipo assim, ela tem que ter uma necessidade na história. Ela não precisa disparar. E às vezes você quer que ela não dispare. Às vezes você quer que ela esteja ali presente para ser um elemento. Entendeu? Eu brinco que quando eu jogava o Final Fantasy, por exemplo, eu achava muito curioso que você tem um arco central da história. O arco central da história impedia a destruição do mundo. E aí você chega exatamente naquele ponto em que só falta você viajar para outro lugar, e enquanto você não vai para resolver isso, o céu fica vermelho, tem demônios para tudo que é canto, não sei o quê. E eu passei 3 meses jogando e eu esqueci de fazer esses negócios. Eu fiquei fazendo sidequest, fiquei fazendo outras coisas. E aí ficou o mundo inteiro esperando ali e tal, não sei o quê. E eu olhava aquilo e falava, caralho, é verdade, eu preciso fazer isso, eu preciso usar aquilo. Então fazia sentido o cenário estar alterado daquele jeito para ele me lembrar, para ele me puxar de volta para a história. Existe esse elemento. Então, às vezes, esses elementos de imersão são úteis para isso. Isso que o Vermelho falou, o payoff, o callback, todos esses elementos são úteis para você, às vezes, retomar nas pessoas o senso de o que importa na história, o que você quer que eles lembrem que existe. Mesmo que eles queiram abandonar aquilo. Mesmo que eles, tipo assim, não é fazer railroad, mas às vezes você vai usar esses elementos para lembrar as pessoas do que importa.